Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, você, querido professor da EBD, você que é aluno, você que ama a Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estou aqui com mais um resumo da nossa lição bíblica para a classe de jovens. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 9. Que traz o seguinte tema: o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. O conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. O texto do dia nos diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 2. A síntese desta lição diz-nos assim: a fé no Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele, que levam ao crescimento espiritual, impulsionam os crentes a fazerem a diferença no mundo e perseverarem até o final. Os objetivos desta nossa lição: o primeiro objetivo aí é compreender a suprema importância do conhecimento de Deus. O segundo objetivo é refletir a respeito da vocação celestial e as preciosas promessas de Deus. E terceiro, o professor deve ressaltar a necessidade de termos uma fé crescente e frutífera. Nós estaremos observando aqui neste resumo, vamos observar cada tópico desta nossa lição. O primeiro tópico desta lição traz o seguinte tema: a suprema importância do conhecimento de Deus. É uma necessidade urgente para cada cristão, para cada crente, para cada jovem, conhecer a Deus, pois esta fé, a nossa confiança, ela só é alicerçada verdadeiramente se nós conhecermos a Deus de verdade. E é por isto que é de grande importância desejarmos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Refutando o gnosticismo. Eu quero falar com você, querido professor, alguns detalhes acerca do gnosticismo, até para te auxiliar nesta aula. E é bom que você exponha diante dos seus alunos alguns detalhes acerca da heresia gnóstica. O gnosticismo é um termo amplo e abrange vários sistemas pagãos, judaicos e semi-cristãos. Eu quero passar aqui alguns detalhes para você, para te auxiliar nesta aula. O gnosticismo é totalmente sincrético em seu gênio. É uma espécie de guisado místico e teosófico. Ele não se hesitou em grudar-se primeiro ao judaísmo e logo depois também ao cristianismo. Vamos analisar as principais crenças do gnosticismo. Quais são as principais crenças do gnosticismo?
O gnosticismo, a primeira crença do gnosticismo é a impureza da matéria. E a segunda, a supremacia do conhecimento. Eu vou repetir para que você grave, aprenda. As principais crenças do gnosticismo são a impureza da matéria e a supremacia do conhecimento. Detalhe, o gnosticismo ensinava que a salvação podia ser obtida por intermédio do conhecimento e não da fé. Vamos mais adiante. O gnosticismo ensinava que o corpo era uma vil prisão em que a parte racional, o espiritual do homem, estava encarcerada e da qual precisava ser libertada pelo conhecimento, ou seja, a gnosis. Os gnósticos acreditavam na salvação pela iluminação. Vamos mais adiante um pouquinho falando acerca desta heresia gnóstica. A heresia gnóstica atingiu verdades essenciais do cristianismo. E se nós olharmos em algumas cartas, por exemplo, a primeira carta de João, João escreve refutando, e é até bom que você leia e estude um pouco desta carta, pois João refuta veementemente, de uma forma incisiva, o gnosticismo. De uma forma clara, ele refuta o gnosticismo. E a heresia gnóstica atingiu verdades essenciais do cristianismo. Quais? A primeira delas é a doutrina da criação. A doutrina da criação. Os gnósticos estavam errados quando afirmavam que a matéria era essencialmente má. E se nós olharmos para a Bíblia, nós percebemos que Deus criou o mundo e ele disse que tudo era muito bom. A segunda verdade que foi afetada pela heresia gnóstica foi a doutrina da encarnação. A doutrina da encarnação. Para os gnósticos, olha que detalhe, para os gnósticos era impossível que Deus houvesse assumido um corpo físico e material. Deixa eu só repetir para você, querido professor, as duas áreas ou verdades em que a doutrina ou a heresia gnóstica afetou no cristianismo. Afetou a doutrina da criação e a doutrina da encarnação. Concernente à doutrina da criação, os gnósticos estavam errados quando afirmavam que a matéria era essencialmente má. E a segunda verdade afetada foi a doutrina da encarnação. Para os gnósticos era impossível que Deus houvesse assumido um corpo físico e material. Então, nós observamos que, eu vou citar aqui Russell Champlin, ele diz que essa heresia foi tão devastadora que 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combatê-la, para refutá-la. Quais são estes livros? Colossenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, 1º, 2º e 3º João e Judas. Esses 8 livros do Novo Testamento, segundo Champlin, eles foram escritos para refutar esta heresia do gnosticismo.
Então, fica aqui estes detalhes para você aplicar neste primeiro tópico aí na nossa lição, refutando o gnosticismo. E como refutar as heresias? Como refutar as heresias? É através do conhecimento de Cristo Jesus, é através da palavra de Deus, conhecendo as doutrinas bíblicas. E é interessante que você, querido professor, desperte em seus alunos, na nossa juventude, o desejo de estudar a palavra, de conhecer as doutrinas bíblicas, para nestes dias tão difíceis, refutar os falsos ensinos. Os falsos ensinos. E para isto é necessário o conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Então, para refutar as heresias, só conseguiremos se nós estudarmos a palavra de Deus, amarmos a palavra de Deus, amarmos o culto de doutrina na nossa igreja. E isto é de suma importância, que os nossos jovens sejam despertados para o conhecimento de Deus, para o conhecimento da palavra, para o conhecimento das verdades bíblicas. O segundo tópico, a vocação celestial e as preciosas promessas. O nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ressalte isso diante da sua classe. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é fiel. Nós não temos dúvida disto. E o terceiro, a fé crescente e frutífera. Que nós, cada um de nós, como cristãos, venhamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como cristãos, e é bom que você ressalte isso diante da sua classe, nós não podemos viver uma vida raquítica, uma vida sem crescimento, uma vida sem amadurecimento espiritual. Não podemos, de forma alguma. Infelizmente, no nosso meio, há pessoas que não desejam crescer, que não frutificam, que não amadurecem na sua fé, que não conhecem nada de Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus. E como cristãos, nós precisamos desenvolver-se espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer, deseje crescer. Crescer na graça, crescer no conhecimento de Cristo Jesus, deixar de ser estéril. E a cada dia desenvolver. Se nós não crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nós seremos enganados. Enganados. E a Bíblia diz que a maioria, e o Senhor dizendo, era o Senhor que dizia que o seu povo estava perecendo porque estava lhes faltando o conhecimento. Falta de conhecimento de Deus. A recomendação de Oséias é que nós venhamos conhecer e prosseguir. Nós não podemos estagnar. Conhecer e prosseguir a cada dia no conhecimento de Deus. E só assim a nossa fé vai estar alicerçada e nós teremos base para refutar toda e qualquer heresia que surgir no nosso meio. Deus abençoe sua vida e que a bênção do Senhor permaneça sobre ti de uma forma especial. Desejo que te vá bem neste domingo, diante da sua classe. Exponha a lição, pesquise, tenha bons comentários, bons comentários bíblicos, para que você venha pesquisar e aplicar de uma forma clara esta lição diante da sua classe. Deus abençoe sua vida em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.